capítulo 2. Verso 1. Gênesis 2, verso 1. Assim, os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no 7º a sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Feche os teus olhos em nome de Jesus. Espírito Santo de Jesus Cristo, nós nos submetemos, Senhor, nessa noite diante da Tua santa e poderosa palavra. Que o Senhor abra o coração da igreja para receber aquilo que o Senhor quer falar. O homem planeja, o homem se prepara, mas se o Espírito Santo de Deus não penetrar nos corações, tampouco, Senhor, aquilo que fazemos tem fruto. Como o Senhor é importante, num culto que fazemos, a Tua presença se manifestar. Como é importante, Deus, não somente sentirmos a Tua presença, mas sermos tocados pela Tua glória, por ela. O meu desejo, Senhor, e o meu pedido é que o Senhor se manifeste enquanto nós falamos. Não queria, Pai, que fosse necessário uma estrutura, que todo um apetrecho, Pai, que fosse criada toda uma atmosfera para o Senhor agir. Não, Senhor, a Tua palavra por si só tem poder de penetrar nos corações. E eu creio que enquanto a ministração é feita, Pai, o Senhor toca de forma poderosa. Em nome de Jesus nós oramos. Em nome de Jesus nós oramos. Nós te agradecemos. Eu quero falar hoje, irmãos, vou tentar falar brevemente sobre descanso. Hoje é um culto de ceia. Nós vamos ceiar juntamente com os irmãos. E ontem à noite, por volta de 11 horas, quando eu comecei a preparar esse sermão, irmãos, Samara saiu ali do escritório da minha casa e ela falou assim: tu já sabe o que vai falar? Eu disse: não sei ainda, Samara, não sei o que eu vou falar. E me veio muito forte ao coração a palavra descanso. Descanso. Talvez alguns de nós aqui estão cansados. Você está cansado de alguma coisa? Cansado do trabalho? Cansado dos mesmos erros do filho? Cansado de você se esforçar e não ver resultado? Alguns estão aqui talvez cansados de tentar. Tentaram, mas não viram resultado. Talvez alguns de nós estão cansados porque aquilo que planejavam, ou que sonhavam, aquilo que esperavam, não foi correspondido por Deus. Eu vou ser até um pouco mais atrevido, talvez alguém aqui esteja cansado de Deus. Você está cansado, porque você orou e Deus não respondeu. Deus, no princípio, Ele fez os céus e a terra era sem forma e vazia. E o seu Espírito, Ele parava sobre as águas e disse: Deus, haja luz, e houve luz.
Deus, ele começou a criar todas as coisas e ele fez tudo em 6 dias, irmãos. Durante 6 dias, Deus criou o universo. Deus criou as galáxias, Deus criou os animais, Deus criou a natureza. E no 7º ele descansou. Para o homem, para nós, o descanso é um sinônimo ou uma necessidade de alguém que está cansado. Existem pessoas que estão tão cansadas às vezes que não conseguem ficar de olho aberto na hora do culto, irmãos. Aqui a gente está aqui em cima. Hoje eu estou usando óculos, né? Mas quando eu não estava usando óculos, eu não conseguia mais ver o olho das pessoas. Agora, sim, com esse óculos, eu vejo tudo, irmãos. Eu vejo tudo aqui de cima. E tem uma meia dúzia aqui, irmãos, que às vezes dorme aqui 20 minutos, está dormindo na hora da palavra. E por quê? Às vezes porque não tirou o soninho à tarde, domingo à tarde. Cansado. Tem pessoas que são especialistas em dormir na hora da palavra. Mas brincadeiras à parte. Geralmente os cansados, eles precisam descansar por causa de um cansaço do corpo, um cansaço da mente. Bom é o cansaço do trabalhador de corpo, porque ele deita, uma noite de sono recupera ele. Então o seu corpo está completamente estressado, cansado, e ele toma um banho, come um arroz, um feijão com ovo, e põe a cabeça no travesseiro, no outro dia ele está bem. Difícil é o descanso da mente. Parece que as madrugadas para quem está cansado na mente são tenebrosas. As pessoas que não conseguem dormir por causa do cansaço mental. Deus, ele fez o universo em 6 dias e no 7º ele descansou. Será que Deus se cansou, irmãos, para descansar? A resposta é não. O livro de Isaías, capítulo 40, verso 28, 27 ou 28, se eu não me engano, vai falar que Deus, ele é onipotente. Que Deus, ele não se cansa, nem se fatiga. Deus não se cansa. Se Deus não se cansa, por que Deus descansou? Tudo que Deus faz, querido, e você guarde isso no seu coração. Toda a palavra liberada por Deus, tudo que está escrito, toda a ação de Deus, Deus não faz por necessidade. Deus age e Deus faz, irmãos, por uma coisa, por pedagogia. Tudo que Deus faz é com talvez um dos grandes objetivos, ensinar o homem. Deus, ele se manifesta e estabelece uma lei, estabelece uma diretriz, traz um norte para quê? Para que o homem siga. Então Deus criou o mundo, criou o universo em 6 dias e no 7º ele descansou. Por que descansar sendo que não está cansado? Deus estava revelando um princípio espiritual e de certa forma profético. A palavra descanso, descrita em Gênesis capítulo 2, no hebraico significa Shabat. Você já ouviu essa palavra? O descanso que Deus estabeleceu no 7º dia para o judeu, o sábado, o Shabat, é o sábado que o judeu até hoje estabeleceu como uma lei e segue, que não é feito nada das 6 horas da tarde, 5 horas da tarde de sexta-feira, até às 6, 7 horas do sábado. Nós estivemos no ano passado em Israel, irmãos, e nós participamos de um Shabat, estávamos lá numa sexta e num sábado e num domingo, e a gente estava no hotel.
aquela movimentação no hotel, a gente chegou ali e tal, chegou, irmãos, 5:30 da tarde, 5 horas da tarde, parou. O elevador, irmãos, não trabalha. Como que assim o elevador não trabalha? Não, eles desligam o elevador para nem o elevador se movimentar no Shabat, no sábado. E o que o judeu faz no sábado, irmãos? O judeu, ele se separa para Deus. O judeu, ele descansa. E por que o judeu descansa? O judeu descansa não porque está cansado, ele descansa porque é um princípio, é um mandamento. Então ele entendeu que o descanso, segundo a lei que eles seguem, é um dia de contemplação, um dia de adoração, um dia onde ele para o que está fazendo. Ele olha para a segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Eu estou satisfeito com aquilo que eu produzi. Esse dia é para o Senhor. Shabat não significa, o descanso de Gênesis capítulo 2, não significa Deus descansou porque estava exausto. O Shabat significa um cessar, um interromper, um concluir uma atividade perfeita. Deus descansou, irmão, sabe por quê? Porque ele olhou para trás, tudo que ele tinha feito era bom. Estava tudo no lugar. Deus estava satisfeito com aquilo que ele tinha feito. Então ele descansou. O texto diz que Deus cessou de criar, porque a obra estava completa e perfeita. O descanso para Deus é uma satisfação. O descanso para Deus, baseado em Gênesis capítulo 2, é olhar para trás e ver, eu estou satisfeito com aquilo que eu fiz. Eu vou parar. E eu me fiz a pergunta ontem à noite, por que nós temos tanta dificuldade para descansar? Por que nós não descansamos? Talvez porque não estamos satisfeitos. Talvez aquele salário que você ganha hoje não te satisfaz e você faz planos com o dobro desse salário. E aí quando você ganha não o dobro, mas você ganha 3 vezes aquilo que você está, as tuas prioridades são outras. E você não está mais satisfeito com aquilo que está entrando, agora você precisa de mais, por quê? Porque os planos são outros. O carro que você planejava não é mais o carro de hoje. A casa que você planejava não é mais. A comida que você comia, você estava satisfeito com um pastel. O x-salada te fazia muito feliz. Agora você precisa de um bom vinho. Eu não bebo, irmãos. Agora você precisa de um bom restaurante. Daí você é contra os bons restaurantes? Não, eu sou totalmente favorável. Inclusive, se você quiser me abençoar com uma ida lá, irmãos, né, a gente está aceitando. Mas aquilo que era prioridade para ti, que você estava satisfeito, se eu ganhar isso, eu vou ter isso, e a minha vida vai ser assim, à medida que você vai caminhando, e você vai se comparando com as outras pessoas, você vai se comparando com o ambiente, você vai se comparando com a vida dos outros, você vê a roupa que o outro veste, você vê o carro que o outro anda, você vê o trabalho que o outro tem, você vê o filho que aquele tem, você vê o tênis daquela criança do teu vizinho que o teu filho não tem. Isso te gera uma insatisfação. Então você não descansa. Por quê? Porque você não está satisfeito. Você não se satisfaz. Meu filho, para um pouco. Não, eu não posso parar.
Jesus Cristo, eu já escutei isso, irmão. Um irmão falou assim: Jesus trabalha até hoje, Deus trabalha até hoje, eu vou parar. Irmão, você não entendeu nada. O descanso foi Deus que estabeleceu. Sabe por que as síndromes têm aumentado? Sabe por que o nível de pânico, de depressão tem aumentado hoje, irmãos? Sabe por que crentes que vão morar no céu, que têm a salvação no seu coração, estão enfiados dentro de uma cama, irmãos, porque às vezes não descansam, não desfrutam, não se alegram. Você se cobra, não se satisfaz e não descansa. Esse ano agora, mês de dezembro, vai ser a primeira vez que nós vamos fazer isso, irmãos. Primeira vez. Do dia, eu não sei se é dia 17 de dezembro a 21 de janeiro. Nós hoje temos cultos, quarta-feira às 8 horas aqui, nós temos atividade quinta-feira à noite, é culto de mulher, depois é culto de homem, a gente tem discipulado de casais. Às vezes nós temos algumas atividades no sábado, né? A gente sabe que a rotina das pessoas, os irmãos são bem atarefados e não podem estar, mas tem alguns irmãos que estão aqui. Nesse mês, eu conversando com a minha esposa, eu disse: Samara, nós vamos ter quase 30 dias durante a semana de pausa na igreja. De pausa. Aí um religioso vai olhar para mim e falar assim: pastor, tu tá fora da casinha. O quê? Parar com os cultos durante a semana? Geralmente quem fala isso é quem não vem. Alguns anos atrás, há uns 3 anos atrás, o meu pai, eu estava conversando com o pai, eu assim: pai, nós precisamos fazer uma viagem junto. Né, mãe? Lembra que eu falava para ele? Nós precisamos fazer uma viagem junto. E foi cogitado, irmãos. A gente não tinha outros pastores na igreja, tinha poucos líderes na igreja, era praticamente eu e meu pai aqui que tocava as coisas. E a gente cogitou, talvez, nós ficarmos 15 dias fora da igreja, Léo. Adorando ao Senhor numa viagem com a família. Aí a gente comentou lá atrás, foi a minha irmã, a Luísa, ela estava aqui em Itajaí, ainda comentou com uma irmã. Essa irmã não está mais na igreja. E, talvez a gente vá viajar, e vai o pai, e vai o Dani, a gente vai viajar, a gente vai fazer um passeio aí, em família. Aí a pessoa olhou para a Luísa assim: os 2 pastores vão sair da igreja e vão deixar a igreja sozinha? Ainda bem que eu não estava ali, irmãos. Um absurdo os pastores saírem. Só que ela esqueceu, diante de nós sermos pastor, é pai e filho. É família. Que a gente também tem um direito de descansar. Até mesmo do ministério. Nós precisamos parar. E a gente, esse dezembro até meados de janeiro, a gente não vai ter mais atividade durante a semana, nesse período. Final de janeiro a gente vai voltar. Por quê, Dani? Para a gente descansar, irmãos, durante a semana. Para a gente comer salada. Para a gente poder ir para uma praia e não ter hora para voltar. Para a gente poder ir no final da tarde, jogar frescobol, a gente poder passear, sem ter o compromisso de estar aqui. Deus, Ele fez o universo em 6 dias. E no 7º Ele descansou, mas Deus não precisava descansar.
Por que Deus descansou no sétimo? No primeiro dia, Deus fez a luz e a separação da luz e trevas. No segundo dia, baseado em Gênesis capítulo 1, Deus criou o firmamento, os céus. No terceiro dia, Ele criou a terra seca, os mares e a vegetação. No quarto dia, Ele criou o sol, a lua e as estrelas. No quinto dia, Ele criou os peixes e as aves. No sexto dia, os animais terrestres e o homem. No sexto dia, Ele criou os animais terrestres e o homem. E no sétimo dia, Ele descansou. Por que Deus descansa no sétimo dia? Deus faz o homem no sexto. O primeiro dia de vida de Adão foi o primeiro dia de descanso de Deus. Por que Deus descansou no sétimo dia? Logo após Deus criar o homem, o primeiro dia completo de Adão foi no dia do descanso de Deus. E eu faço uma pergunta para você: esse descanso era para Deus ou para o homem? Deus descansou no sétimo dia porque Ele estava cansado, ou Ele descansou no sétimo dia porque no sexto Ele tinha feito o homem? E a primeira coisa que Ele queria fazer depois de criar o homem era estar com Ele. Qual a probabilidade de, depois de Deus criar o homem perfeito, Deus ter parado tudo para estar com esse homem? Façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança. Eu aprendo, queridos, que uma vida com Deus, ela não começa com trabalho e com esforço. Uma vida com Deus, ela começa com contemplação e comunhão. A perfeição de Deus, estabelecida no Éden, diante do homem, Deus vinha no crepúsculo da tarde para se relacionar com ele, não porque o homem trabalhava, não porque o homem produzia, mas porque Deus amava estar com o homem. Eu quero falar uma coisa e reforçar isso diante dos irmãos: Deus continua tendo prazer no homem. O problema é que o homem não tem mais tempo para Deus. Por isso está cansado. Eu me satisfaço com as palavras do pastor Dani domingo à noite. Está bom para mim. Durante a semana, deixa eu correr, deixa eu produzir, deixa eu cuidar da minha vida, deixa eu cuidar das minhas coisas. Talvez você e eu estejamos cansados de tudo e de todos, porque deixamos esse lugar. No sexto dia, o homem é feito, e eu quero falar algo para vocês, irmãos, e você guarde isso. Diante de toda a criação de Deus, o ápice foi o homem. No sétimo dia, Deus entra na comunhão e na harmonia eterna. Deus e o homem em comunhão. Uma harmonia perfeita, aonde não há pecado, aonde não há impedimento, aonde não há cansaço. Por quê? Porque o descanso do homem não estava num lugar,
mas estava em Deus. Quando nós estamos cansados, o que nós fazemos? Estou cansado, estou estressado. Tudo que você quer é tomar um banho, deitar na cama, ligar o Netflix, alguns pegar o celular. Para muitos de nós, o se abster daquilo que te estressa, daquilo que te incomoda, e ir para um lugar de refúgio, simplesmente, eu quero ouvir o passarinho, isso é bom, irmãos. Eu quero pegar o meu celular, eu quero ver umas piadinhas, eu quero ver um videozinho diferente, eu quero comer uma comida diferente. Para você, isso é sinônimo de descanso, mas biblicamente não está certo. O descanso do homem estava no 7º dia. E o que Deus fez no 7º dia? Deus parou tudo para estar com ele. Sabe por que muitos de nós estão cansados e ainda que todos os sonhos que você tem se realizam, ainda que todos os pedidos que você tem, que você faz diante de Deus, sejam concretizados, ainda que, irmão, pense nesse momento aquilo que você espera, um milagre que você espera na sua casa, se Deus realizar hoje, irmãos, e isso não vier encharcado da presença, da glória do Senhor, você vai continuar cansado. Porque a única coisa que pode te trazer satisfação e descanso é o 7º dia. Eu conheço, irmãos, um pouco da realidade nossa aqui. Um pouco, eu sou novo ainda. Tem pessoas que têm muito mais experiência que eu aqui. E eu sei que existem pessoas que acham que a solução da sua vida é 1 milhão no banco. Eu sei que existem pessoas que acham que a solução da vida é dinheiro, é o milagre, é a resposta. Irmãos, isso tudo é muito bom, isso tudo vem de Deus. Que Deus encha o bolso de vocês de dinheiro, irmãos, mas isso vem encharcado de humildade e responsabilidade e generosidade. Talvez alguns de nós ainda não receberam da parte do Senhor algumas coisas. Sabe por quê, irmãos? Por causa de imaturidade e irresponsabilidade. Deus é dono de todas as coisas. E por que não compartilha? Não compartilha porque talvez nós somos irresponsáveis e imaturos. Se Deus dá, Ele nos mata. Se Deus conceder, Ele nos mata. É igual você dar um carro para uma criança de 8 anos de idade. Você vai matar o seu filho. Isso responde talvez o porquê que nós estamos cansados, pedindo algo para Deus, que Deus falou, meu filho, eu não vou te dar isso. O que você precisa, você não está enxergando. O que você precisa de mim. Ainda que todos os teus sonhos se realizem, se você não entrar nesse descanso, você vai continuar cansado, sobrecarregado. Tudo foi planejado e arquitetado por Deus. Tudo foi criado para o homem, na qual foi feito a imagem e semelhança. Para Deus, irmãos, o homem era mais importante que o sol, que as estrelas, que as galáxias que Ele fez. Para Deus, você continua sendo mais importante. Você continua sendo mais importante do que aquilo que você está pedindo que Ele te dê. Eu quero repetir, irmãos, para que isso seja gravado e tatuado no seu coração. Você é mais importante que o pedido que você faz para Deus. Deus quer você muito mais do que a bênção que você está pedindo. Queridos, de acordo, eu fui pesquisar isso, eu disse, meu Deus, que Deus é esse? De acordo com as observações recentes de um telescópio espacial chamado James Webb, os astrônomos, eles estimam que existe entre 100 bilhões a 2 trilhões de galáxias.
no universo. Nós estamos em uma galáxia chamada Via Láctea. No universo existem cerca de 100 bilhões a 2 trilhões de galáxias. Cada galáxia contém, em média, de 100 a 400 bilhões de estrelas. Aí o Salmo 147 vai falar que Deus conta o número de todas as estrelas e as chama pelo nome. Os mesmos astrônomos dizem que existe mais estrelas no universo do que grãos de areia em todas as praias, oceanos, terras e etc. que existe. Tente pegar um punhado de areia na praia. Um punhado só, irmãos. E você contar quantos grãos de areia existe. Não, eu estou pegando muito pesado. Pega só uma pitada, irmãos, dessa mesma areia e tente contar. Tente chamar algumas pelo nome. Você não lembra nem o nome do teu vizinho da esquina? E Deus as chama todas pelo nome. E você, irmãos, você e eu, duvidando do amor de Deus por você, por mim. Um Deus que tem esse poder, que tem essa glória, mas colocou o homem como o ápice da sua criação. Esse é o Deus, irmãos, que te criou, que te fez para ter comunhão com Ele, e você ainda duvida do seu amor. Você duvida, sabe por quê? Porque você pediu e não recebeu. Sabe por que você duvida? Porque durante um mês você derramou lágrimas e parece que as respostas não vieram, então você duvida, Deus não me ama. Um Deus que criou bilhões e bilhões de galáxias. Um Deus que criou todo o universo em 6 dias, mas no 7º parou tudo para estar com o homem. Um Deus que tem todo o poder, toda a glória, mas que para estar com o homem. Você acha que Deus é o culpado, irmãos? Você acha que Deus é o culpado? Às vezes, eu tenho uma aspira em mim, e quando eu estou orando ao Senhor, eu começo a falar com Deus assim: Deus, Tu estás ouvindo a minha oração, mas Tu está ouvindo a oração de uma cambada de gente junto comigo, como é que Tu consegue? O mesmo culto que nós estamos fazendo aqui, a presença de Deus está aqui nessa noite, irmãos, a glória de Deus está aqui. Existe um mundo cultuando a Deus nesse momento e os seus ouvidos estão inclinados para o clamor e a adoração da igreja. Que Deus é esse? Que Deus é esse que criou toda essa estrutura para nós? E você fala: Deus não me ama, porque aquele está ganhando isso, eu só ganho isso, porque aquele tem isso, e eu tenho. Deus não está vendo o que eu estou passando, olha o meu filho, olha a minha necessidade. Era como se Deus estivesse falando: meu filho, minha filha, você está cansado. Por que você se afastou de mim? Eu não me afastei de você. Quando você pecou em Adão, foi você que se escondeu, não fui eu. Eu vim no mesmo horário, no mesmo lugar, na mesma hora. Eu estava ali. Eu estava ali como da outra vez, quando éramos só nós dois, quando você não tinha toda essa estrutura que você tem hoje. Você não tinha onde cair, você não tinha uma cama para deitar, mas eu estava ali contigo e você era meu e eu era seu. Mas agora você cresceu, meu filho. Agora você está importante, você está ocupado.
Você está atrás de muitos recursos. Você quer ganhar o mundo, mas tome cuidado. A sua alma, a sua vida continua sendo mais importante para mim. Meu filho, eu amo que você ajude as pessoas. Eu amo que você se importe com a igreja. Mas eu quero continuar sendo a tua prioridade. Eu parei tudo. E eu descansei. Não porque eu estava cansado, mas porque você precisava de mim. O Shabat não tem a ver comigo, mas tem a ver totalmente contigo, meu filho. Eu te amo, mas você precisa de mim. Por que você busca nas pessoas? Por que você busca nos recursos? Por que você busca no ministério? Por que você busca nas cifras? Por que você busca na fama? Por que você busca no status? Aquilo que somente eu posso te dar. Meu filho, eu parei tudo. E eu descansei, não porque eu estou cansado. Eu não me canso nem me fadigo. Eu sou o Deus onipotente, o Criador dos céus e da terra. Eu tenho o poder em minhas mãos. Eu tenho o poder de ressuscitar mortos. E eu estou aqui nessa noite falando contigo. Em Gênesis capítulo 3, o homem peca. Ele come do fruto proibido. O pecado entra dentro do coração do homem. E Deus, Ele afasta o homem daquele lugar do Éden. Colocou anjos na porta, Léo. Aqui você não entra mais. O homem, depois do pecado, durante anos e anos e anos, tentou buscar a Deus e voltar a se relacionar a Deus por obediência a leis, por cumprimento de ritos, por protocolos. O que eu preciso fazer para estar nesse lugar de novo? Eu tenho que me esforçar, então vou me esforçar. É penitência, então vamos fazer penitência agora. O que eu preciso para voltar para esse lugar de descanso que um dia eu perdi? O que eu tenho que fazer? Me esforçar? Eu tenho que dar tudo, então vamos dar tudo. O homem, durante anos e anos e anos, ele trabalhou para ser aceito. Mas no começo não foi assim, ele nasceu aceito. Todas as tentativas humanas não restauraram o descanso perdido, apenas revelaram a distância entre o homem e Deus. Quanto mais o homem se esforçava, se cansava, trabalhava e fazia, e sacrifícios e lei, eu tenho que cumprir algo que eu não consigo cumprir, eu tenho que seguir algo que o meu coração não quer seguir. Só revelava, a lei era como um espelho, irmãos, diante do homem, mostrando a podridão que ele era. A lei é boa, irmãos, a lei é perfeita, mas a lei é um espelho para você, mostrando você não consegue seguir isso. Você não consegue ser o homem e a mulher que você quer ser. Aí Deus ama o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí Jesus vem, irmãos. E certa vez ele diz em Mateus capítulo 11, verso 28. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e então encontrareis descanso para vossas almas. Era como se Jesus estivesse falando: ei, meu filho, aquilo que Adão perdeu no Éden, em mim você pode encontrar de novo. Aquele descanso que Adão tinha no 7º dia, no Shabá. Igreja, olha para mim, eu sou o Shabá. Eu sou o sábado. Se você crê em mim, eu vou trazer descanso novamente para você.
Era como se Jesus estivesse falando: meu filho, o trabalho não vai poder proporcionar isso para ti. Os recursos não vão poder proporcionar isso para ti. Sabe por que você está cansado? Porque você se distanciou de mim. E nessa oportunidade que Jesus nos dá, se nós cremos, nós podemos voltar àquele lugar, àquele ambiente do sétimo dia, Léo. E nós não vamos mais perder. Sabe por quê? Porque está consumado. Está consumado. Era como se Jesus estivesse falando: igreja, Deus olhou para os 6 dias, e olhou para esses 6 dias, e disse: está consumado, é perfeito, está bom, eu vou descansar. E quando Jesus Cristo diz: vinde a mim, e encontrareis descanso para as vossas almas, se vocês crerem em mim, e crerem no meu sacrifício, se vocês se arrependerem dos seus pecados, e vocês colocarem o seu coração em mim, eu quero dizer para vocês: está consumado. Da mesma forma, vocês vão voltar para esse lugar. Talvez alguns que estão aqui estão cansados e estão procurando um lugar de descanso nas coisas, nas pessoas, no ministério, numa bênção, numa resposta de oração. Me perdoe, mas eu estou aqui para te frustrar nessa noite. Você não vai encontrar satisfação e descanso nesse lugar. E você pode dar essa resposta para você. Porque quando você tinha X, você tem 2X, agora esse 2X não te satisfez. Quando você tinha isso e você recebeu, depois de 2 meses, aquilo não te satisfaz mais. Quem aqui, irmãos, não trocou de carro? Quem aqui nunca trocou de carro? E acha que o carro, depois que você pegou o carro, nossa, agora sim, meu Deus do céu, glória a Deus. Tem uns irmãos aqui que fazem isso com muita frequência. E glória, passou, irmãos, aquela febre da novidade, do emprego novo, do salário maior, da bênção das pessoas, do novo ciclo de amizade. Quando passou isso, irmãos, volta tudo. E você pode responder. E isso refere-se até a pessoas. Você conheceu uma pessoa nova, você se relacionou com uma amizade nova. Nossa, meu Deus do céu, estou feliz, radiante. Passa 2 meses, tu vê que aquilo lá não é tão bom assim quanto você pensava. Você se aproximou do pastor Dani pensando que ele era o homem mais espiritual de todos. Depois você começou a conviver com ele e viu que tem defeito também, que tem problema também, que cheira mal igual você. Nossa, mas eu achei que eu ia estar plenamente. Não, irmãos, nada pode nos satisfazer, nada. Mas existe alguém, não é um lugar, mas alguém que pode te trazer descanso. E essa pessoa é Jesus Cristo. Jesus. Jesus. Jesus é esse lugar. Jesus não está nessas paredes, Jesus não está aqui no domingo à noite. Sabe onde Jesus está, irmãos? Dentro de você, através do seu Espírito. E se existe alguém aqui nessa noite que está cansado, você não vai se levantar, nós não vamos orar aqui na frente, mas eu queria que você curvasse a sua cabeça nesse momento. E nós vamos orar. Não é o costume do culto de ceia nós orarmos, fazer apelo. Mas a gente não está preso à liturgia aqui. Se existe alguém aqui que está cansado, se o Romero puder abaixar um pouquinho as luzes. Eu queria que você colocasse a mão no seu coração. Você que está cansado. Algo tem te cansado.
E a minha oração nesse momento, meu amado irmão, não é para que Deus resolva esse teu problema. Eu quero sim que Deus resolva. E eu creio que Ele pode resolver. Mas a minha oração é que você tome uma decisão. Uma decisão. Por voltar a esse lugar. Você que já esteve um dia nesse lugar. Você está procurando nas coisas, nas pessoas. Você está procurando na família. Você está procurando lá fora coisas que somente o sétimo dia pode te dar. Somente o Shabat pode te dar. E eu quero te falar com todas as letras para que você grave no seu coração. Jesus é o Shabat. Não é mais um dia. Mas todos os dias esse descanso está disponível. Jesus, como se estivesse de braços abertos nessa noite, vinde a mim. Vinde a mim, não à igreja, não aos pastores, mas vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu trarei descanso, eu levarei vocês novamente ao lugar que Adão saiu, se vocês crerem em mim, e se vocês colocarem a confiança em mim. Meu Pai, eu coloco diante da Tua presença nesse momento a vida da igreja. Eu coloco a vida dos irmãos diante do Senhor. E eu me incluo nessa oração, Pai. Eu tenho muito temor no que eu oro, Pai. Nós nos incluímos, Jesus. Não nos deixe sair da Tua presença. Não nos deixe sair da Tua presença, Pai. Se for necessário nós ganharmos um pouco menos e termos mais tempo com o Senhor, que isso aconteça, Pai. Em nome de Jesus Cristo, eu quero declarar descanso sobre a igreja. Em nome de Jesus, nós declaramos Jesus Cristo na vida da igreja. Jesus, o Shabat de Deus. Jesus, o descanso das nossas almas. Que em nome de Jesus Cristo, o Senhor possa cravar esse lugar em nosso coração. E nós venhamos tomar essa decisão. Que o Senhor gere fome e sede no coração da igreja, pela Tua presença, Pai. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. A fome que nós estamos procurando lá do lado de fora, está dentro de nós. Nada e ninguém pode saciar a fome e a sede e o cansaço do homem, somente Jesus. E eu quero te agradecer porque o Senhor trouxe essa revelação à igreja. Os desfavorecidos como nós receberam a revelação que o descanso não vem do sucesso, o descanso não vem dos recursos, o descanso não vem da posição elevada, o descanso não vem do prestígio humano, o descanso vem de um homem, Jesus Cristo de Nazaré.